A graça e a paz de Jesus, igreja. Amém. Convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Efésios, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós continuamos aquilo que nós começamos na última semana. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 37. Nós lemos o mesmo texto que nós lemos na última semana. E hoje nós vamos falar sobre a transformação de Paulo. Na última semana nós falamos sobre a coragem de Paulo. Essa semana nós falamos sobre a transformação de Paulo. Então eu creio que toda a igreja achou. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 37. Eu gostaria de entender uma coisa nessa igreja. Por que as pessoas sentam só do lado direito? Tem uma divisão aqui, tem algumas pessoas do lado esquerdo só. Tem alguma coisa interessante desse lado. Todos os domingos eu me pergunto, por que tem sempre mais gente desse lado? Todo mundo achou aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 37, e diz assim a palavra de Deus. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres, e lançando-os na prisão, como o podem atestar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: depressa,
saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Palavra de Deus. Senhor, nós oramos agora pedindo a Ti iluminação do Teu Espírito e graça para que possamos, ó Pai, entender a Sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagina você que um dia, depois de todas as atrocidades que ele fez, Osama Bin Laden está indo em busca de mais e mais ações terroristas, fazendo planos e planos para matar mais e mais infiéis, em nome de Alá. Mas um dia desses, ele, pelo caminho, vê uma luz, e ele ouve uma voz que diz: Bin Laden, Bin Laden, por que você me persegue? E ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, aquele que você persegue. E depois desse encontro com Jesus, ele volta para o meio do seu povo, e ele começa agora a proclamar a fé que antes ele perseguia. Agora ele começa a dizer: tudo que eu cria estava errado. O Jesus que eu imaginava, que o Corão diz que ele não é. O Pai do Senhor Jesus Cristo não é Alá. E então ele começa a proclamar Cristo no meio dos muçulmanos. O que vai acontecer com esse homem? O que nós esperaríamos que acontecesse com esse homem? O que seus companheiros pensariam que ele estava tendo? Ele ficou louco. Ele está tendo alucinações. Ele perdeu o juízo. Essa história que nós vamos ver hoje, esse aqui que Lucas está nos relatando acerca do apóstolo Paulo, é a conversão de um terrorista. Porque esse homem, ele era temido por todos os cristãos daquele tempo. Os cristãos daquele tempo tinham medo de Paulo, ao ponto de que quando ele chega em Damasco, e Deus fala com Ananias, e fala: Ananias, vai lá na rua direita, e lá você vai encontrar um homem orando, Saulo. Na hora que ele escuta esse nome, ele para de orar e fala assim: Senhor, tem alguma coisa que não está batendo. Muito se sabe do que esse homem faz, ele veio aqui para matar a gente. Por que você quer que eu vou lá falar com ele? Vai, porque esse homem é para mim instrumento para levar a minha palavra aos gentios. E eu vou ensinar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias decide ir e encontra Paulo lá. Então, o texto aqui ele vai começar, e se você perceber essa mudança, ele vai começar, Lucas ele começa com um terrorista, um homem bruto, um homem que ama perseguir cristãos, que a missão da sua vida é perseguir, punir e matar cristãos. Ele entende que esse é o chamado de Deus para a vida dele. Então ele começa falando de Saulo, como Saulo vai se transformar agora em Paulo. Como Saulo vai deixar de ser esse terrorista
para se transformar naquilo que ele persegue. E aquilo que ele deixa, que ele faz um comentário no versículo 20, como ele transforma Saulo em Estevão, um homem que era cheio de si, arrogante, perseguidor da igreja, num homem que estava pronto a morrer por Cristo. Como que ele passa de ser um homem que persegue Cristo a um homem que está disposto a morrer por Cristo? Então essa jornada que a gente vai fazer hoje, de como Saulo deixa de ser Saulo para se tornar Estevão, aquilo que ele tanto fazia com outros cristãos, como que ele deixa de ser esse fariseu zeloso da sua tradição, tão zeloso da sua tradição, que ele estava disposto a matar outros cristãos. E aliás, ele fez isso. Ele fez isso. Como que ele sai de ser esse zeloso judeu, a ponto de matar pessoas, para ser um cristão, a ponto de morrer pelo cristianismo? Essa é a história que nós vamos ver aqui hoje. Como nós vimos na última semana, a partir do versículo 37 do capítulo 21, até o capítulo 22, versículo 5, nós vimos as credenciais de Paulo. Porque Paulo aqui, depois de todo aquele tumulto que tem lá no templo, ele é preso. Se o comandante não chega para pegar ele, ele morre. Porque dessa aqui ele não tinha passado. Então o comandante chega, pega ele, leva ele, está levando ele embora, depois de conseguir tirar ele do meio da multidão. E então Paulo se dirige a ele, em grego, com um grego muito sofisticado, muito polido, com um grego de alguém que não era uma pessoa comum. Era um grego muito bom. E ele chega para ele, ele fala com esse comandante, e ele fala: mas você fala grego? Falo grego. Aliás, eu não apenas falo grego, eu sou cidadão da Cilícia, Tarso na Cilícia, que é uma importante cidade. Uma importante cidade. E depois de se dirigir, conseguir falar ao povo, ele então se vira ao povo e com um gesto ele mostra quem ele é, um orador público, uma pessoa que fala, que está acostumada a falar publicamente, e todo o público entende aquilo, e ele se dirige a eles em aramaico. Então, nesses primeiros textos aqui, a gente vai vendo todas as credenciais de Paulo. Um homem que falava grego, conhecia a cultura, a filosofia, sabia de retórica, era um orador profissional. Era um homem que conhecia a cultura grega, mas era um homem que conhecia a lei, que foi treinado rigorosamente aos pés de Gamaliel. Um homem temente ao Senhor, que conhece a lei, que fala grego, mas fala a língua do seu povo, fala aramaico, mas também fala a língua dos pais, o hebraico, para que ele pudesse entender as escrituras, o qual ele conhecia de cor. Esse era o apóstolo Paulo. Então, todas essas credenciais aqui vão nos mostrar quem era Paulo. E esse homem, ele tinha tudo para ser um homem arrogante, orgulhoso, prepotente. E por muito tempo ele foi assim. Por muito tempo ele foi assim. E o que esse texto aqui vai nos ensinar é que todos nós, sem exceção, precisamos de Jesus. Por quê? Porque Paulo, ele deixa isso muito claro para nós. Porque Paulo tem todas as credenciais que aos olhos humanos nós olharíamos para ele e falássemos: esse aí é um homem de Deus. Aos olhos de todo judeu piedoso, se tinha alguém que tinha o favor de Deus, era Paulo. Eles olhavam para suas credenciais, olhavam para toda a sua história, olhavam para esse homem, e esse homem, ali vai um homem de Deus. Um homem que foi treinado pelo melhor rabino do primeiro século. Um homem que falava a língua do povo, que lia e falava a língua das escrituras. Esse homem que conhecia cultura, que conhecia toda a erudição grega. Um homem que tinha todas as credenciais para poder bater no peito e falar assim: eu sou o cara.
E ele fazia isso. Agora, o encontro dele com Jesus vai nos mostrar que nós todos precisamos ser transformados e ter um encontro genuíno e transformador com Cristo, porque não importa as suas credenciais, diante de Deus, elas não valem nada. Se o apóstolo Paulo precisava de um encontro transformador com Cristo, a sua vida precisava ser transformada, seus pecados precisavam ser lavados, todos nós precisamos da mesma coisa. Porque para Paulo, salvação, o que é salvação para Paulo? Se você perguntasse para Paulo o que é salvação, salvação era obedecer a Deus, cumprir com as suas obrigações religiosas, é ser um bom religioso, ser uma pessoa moral e zelosa das suas tradições religiosas. Mas agora que ele tem esse encontro com Jesus, Paulo vai entender que a salvação não é algo que ele faz, é algo que Deus faz. A essência do cristianismo não é fazer, é ser. Então agora existe uma mudança na cabeça de Paulo. Até então, você pergunta para Paulo, Paulo, como que você faz para ser salvo? Você vai ser um bom judeu, você vai obedecer a lei, você vai obedecer a palavra do Senhor, você vai cumprir com os ritos religiosos, você vai ser zeloso pela lei do Senhor, inclusive, você vai matar cristãos, aqueles insolentes, aqueles infiéis. Então ele tinha tudo isso. Como Paulo, como que você é salvo? Eu sou salvo pela força do meu braço, pelas minhas obras. Eu sou um bom judeu. Agora, quando ele encontra com Cristo, ele entende uma coisa: as minhas melhores obras não são nada. Ele entende que a essência do cristianismo não é fazer boas obras, é ser filho de Deus. Jesus não morreu, Jesus não veio para que nós fizéssemos boas obras, para que através das nossas boas obras nós pudéssemos ser salvos. Jesus vem porque Ele sabe que as nossas melhores obras são trapo de imundícia diante de um Deus santo. Não valem nada. A nossa religiosidade, a nossa moralidade, as nossas credenciais diante de Deus são como palha que não valem nada. Jesus vem porque a justiça que nós precisamos não estava em nós. E quando Paulo vê Jesus, ele entende isso. Então nós temos esse processo de transformação. O que transforma e o que pode transformar um homem que perseguia a igreja, ao ponto de matar pessoas, que achava que era bom, perfeito e era orgulhoso, em um homem humilde, manso e pronto a sofrer pela igreja. O que pode transformar um homem como Paulo, ou como Saulo em Paulo? O que pode transformar um homem como você, um homem como eu, uma mulher como você, do que você era, no que você é hoje? O que pode fazer isso? O Cristo ressurreto pode. E só Ele pode. Então, a partir aí do versículo 6, ele diz que por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Quando Saulo, então, ele tem esse encontro com Cristo, o Cristo ressurreto, é interessante aqui, porque por volta do meio-dia, Lucas ele faz questão de colocar o horário. E por que é importante ele colocar o horário? Para deixar muito claro que Paulo não estava sonhando. Então, por volta do meio-dia, o sol está brilhando, é a hora do sol mais forte. Aí ele tem uma visão, e eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz, ou seja, uma luz mais forte que a do próprio sol, brilhou. Nesse momento ele tem então esse encontro, e ele escuta essa voz, Saulo,
Ele não vê uma aparência, ele não vê nada, ele só vê luz. Tamanha luz que vai o deixar cego. E então ele ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. E ele entende quem ele era. Ele entende quem Jesus era. É interessante que no versículo 11, se você pular aí para o versículo 11, diz que os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. E a palavra aqui, resplendor, original no grego, é doxa, que é a palavra que nós traduzimos para glória. Comumente usado como glória. Então, se eu pudesse aqui retraduzir isso aqui, eu traduziria dessa maneira: porque a glória da luz me deixou cego. E essa palavrinha doxa, nós podemos encontrar ela, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Em outras palavras, Paulo aqui ele tem um encontro com a glória de Deus em Cristo Jesus. E o brilho dessa glória é tão intenso que ele fica cego. E ele é levado cego para Damasco. E esse texto aqui, ele vai nos mostrar, ele vai me mostrar, ele vai te mostrar uma coisa: a nossa condição diante de Deus. E é interessante que nós agora estamos fazendo aí no curso de novos membros, nós temos iniciado as doutrinas da graça, o tão chamado calvinismo. Agora, nesse texto aqui, ele mostra claramente algumas dessas doutrinas da graça. Por exemplo, a gente entende isso aqui, no versículo 4 e 5, quem é Paulo, e o ódio dele pela igreja. E nós vemos a doutrina da depravação total do homem. O homem natural, ele odeia Deus. O homem, à parte do Espírito Santo, ele odeia Deus. O apóstolo Paulo, ele odeia Jesus. Ele pensa que tudo que ele está fazendo está certo, mas ele odeia Jesus, até ele encontrar com Jesus. Mas essa é a situação de qualquer ser humano, a parte da graça, a parte da ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Lembra do que Jesus disse em João capítulo 3? Porque Deus entregou o seu Filho para que você não morra, mas para que você tenha a vida eterna. Contudo, o texto continua dizendo assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se não fosse a intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas, nós nunca iríamos a Deus. O apóstolo Paulo não está indo atrás de Jesus, ele está perseguindo Jesus, mas não para conhecê-lo e se submeter a ele. Se ele pudesse, ele mataria Jesus, até que ele tenha um encontro com ele. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai entender o que ele vai escrever mais tarde, que todos nós éramos inimigos de Deus, que não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Todos. É ele que vai escrever isso mais tarde. Mas nós também aprendemos que, nesse texto, que zelo sem entendimento vai nos levar ao auto-engano. Zelo, religião, sem entendimento vai nos levar ao auto-engano. Por quê? Porque Paulo, ele andava em rebelião com Deus, e ele pensava que estava obedecendo a Deus. Paulo, ele estava cometendo as atrocidades que ele estava cometendo, e na cabeça dele, ele estava fazendo tudo que Deus queria que ele fizesse. Assim, são muitos daqueles que dizem crer em Deus. Por exemplo, eu usei o exemplo
de um terrorista no começo da pregação. Vocês acham que existe alguma dúvida na cabeça desses extremistas islâmicos que morrem pela sua fé, de que eles estão fazendo tudo para obedecer o seu Deus? Eles não têm dúvida disso. Eles são zelosos pelas tradições da sua religião. E eles acreditam firmemente que tudo que eles estão fazendo está em alinhamento com a vontade de Deus para a vida deles, ao ponto de se matarem pela sua fé. Esse é Paulo. É um homem que tem zelo, mas que não conhece a Deus. Ele não conhece a Deus, até ele ter esse encontro com Jesus. Então ele cria de todo o coração que ele estava obedecendo a Deus, mas ele estava completamente enganado naquilo que ele estava fazendo. Agora nós aprendemos aqui no versículo, ainda no 6 ao 9, que é Jesus que vem ao nosso encontro. A tão famosa doutrina da eleição. Note que não é Paulo que vai a Jesus. Note que Paulo não está procurando por Jesus. Paulo está perseguindo os seguidores de Jesus. Paulo odeia tanto os cristãos como Jesus. Paulo não quer saber de Jesus Cristo. Paulo não quer conhecer, não quer bater um papo para saber qual é a visão desses cristãos com relação de Jesus. Ele não quer ouvi-los, ele quer matá-los. Ele não tem nenhum tipo de simpatia por eles. Não é Paulo que vai atrás de Jesus, é Jesus que vem ao encontro de Paulo, no meio de todas as suas atrocidades que ele estava cometendo contra ele. Então, é ele que vem, e aí você percebe no texto, aí no versículo 9, que os homens que estavam com Paulo viram a luz, mas não ouviram a voz. Jesus podia ter falado com todo mundo, mas Jesus não fala com todo mundo. Jesus escolhe Paulo e fala com Paulo. Ele não fala com todos. Agora, por que ele faz isso? Porque ele quis assim. Pronto. Porque ele não deve satisfação para ninguém. Então, Jesus escolhe ir ao encontro de Paulo, de um homem que está perseguindo, um homem que está matando sua igreja, e ele vai ao encontro dele para salvar e transformar a vida dele, e mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo nome dele. E é nesse momento que ele tem essa transformação, porque na hora que ele encontra com Jesus, isso tudo o seu pensamento, toda a sua teologia vai ser transformada. Agora, esse texto também vai me ensinar outra coisa, que Jesus ele não implora nada para ninguém. Quando Jesus vem ao seu encontro, você vai se submeter a Ele, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus ele não vem e implora para Paulo, Paulo, você não quer ser meu seguidor? Ô Paulo, você não quer me aceitar no seu coração? Paulo, você não quer me aceitar como Salvador, o único e suficiente à sua vida? Paulo, por que você não para de perseguir a minha igreja, Paulo? Jesus não faz nenhum tipo de barganha, nenhum tipo de pedido. Jesus não faz pedidos, Jesus dá ordens. Nós criamos no nosso tempo um Jesus fraco, um Jesus que eu não sei onde ele está, mas onde ele está não é no trono do universo, como a Bíblia nos afirma que ele está. É um Jesus que tem que implorar coisas para nós. É um Jesus fraco, é um Jesus que tem que ser defendido por nós, muitas vezes. Nós estamos falando do Rei do Universo. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando daquele que criou céus, terra e tudo que neles existe. Aí você fala, mas eu que sou capaz de escolher e posso rejeitar a Cristo. Meu irmão, minha irmã, se Cristo vier ao seu encontro, acabou. Todas as defesas caem,
Porque Ele pode transformar os piores terroristas nos homens mais humildes do mundo. Ele pode pegar os piores perseguidores da igreja, como Paulo, e transformar num homem pronto a morrer pelo nome dele. E Ele pode fazer isso assim. Eu costumo dizer que Jesus pode fazer na sua vida, em um segundo, muito mais do que você poderia fazer a sua vida inteira tentando. Jesus pode mudar a história, a sua história, no abrir e fechar de olhos. E você pode passar a sua vida tentando mudar a sua história. Por que Ele pode fazer isso? Porque Ele é Deus. E Ele pode fazer isso. E a história de Paulo é a prova disso. Ele pode transformar. Sabe aquele seu marido que não tem jeito? Ele pode transformar. Sabe aquela sua esposa que não tem jeito? Ele pode transformar. Sabe aquele seu filho perdido? Ele pode transformar. Como que eu tenho certeza disso? Porque Ele transformou Paulo. Porque Ele usou Paulo. Ele pode usar e transformar quem Ele quiser. A história de Paulo, ela está aqui para nos mostrar isso. Deus pode transformar o maior perseguidor da igreja no maior missionário da história. Ele pode fazer isso. Agora é interessante que ele dá a ordem para Paulo e fala assim: Paulo, levante e vai. E aí, mas não fala o que acontece. Fala, você levanta e você vai lá para Damasco, lá eles vão te falar o que vai acontecer. Note que nós conhecemos o livro de Atos, agora nós já andamos bastante no livro de Atos, nós já conhecemos bastante da história de Paulo, agora ele está na reta final da vida dele, das suas viagens missionárias, de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que o Senhor o livrou. Nós conhecemos a história dele, mas nós olhamos para a história de Paulo, e nós vemos esse encontro que ele tem com Jesus, e Jesus fala, você vai para Damasco e lá eles vão te falar o que você tem que fazer. Mas Jesus não fala para ele aquilo que ele falou, por exemplo, para Ananias agora. Ele não vai dar um mapa da vida dele e falar, olha, você vai alcançar isso, você vai pregar em Roma, você vai fazer essa e essa igreja, você vai plantar essas igrejas, você vai fazer todas essas coisas maravilhosas em meu nome. Jesus não fala nada disso para ele. Ele não recebe um mapa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para andar em fé. Deus nos chamou para andar com Ele diariamente em fé. Ele não recebe um mapa falando, você vai fazer tudo isso aqui. Não. Vai lá, eles vão falar aqui o que você vai fazer lá. De lá, vão te dar mais ordem. De lá, o Espírito Santo vai guiando. Em cada step, em cada dia, dia após dia, ele vai sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos chamou para andar conosco. Ele não nos chamou para nos dar um mapa na nossa mão, agora vocês se virem. Ele nos chamou para andar com Ele todos os dias, na dependência dEle, todos os dias. É por isso que muitas vezes a gente ora, e a gente não sabe o que vai acontecer depois. Sabe por quê? Porque é hora de confiar. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Esse é o nosso chamado. Agora Paulo, ele fica então cego aí 3 dias, e é nesse momento que ele finalmente vai entender toda a pregação de Estevão. Porque note que nós estamos no capítulo 22 de Atos. Depois que Paulo já fez 3 viagens missionárias, depois que Paulo andou muitos anos conhecendo o Senhor, proclamando o Senhor, mas ainda tem uma coisa que Paulo vai testemunhar, ele vai falar aqui agora, ele vai dar seu testemunho de como ele chegou aqui, depois de muitos anos, já no final da sua vida agora aqui. Mas tem uma coisa que ele nunca esqueceu a pregação de Estevão. Ele nunca esqueceu. No versículo 20 aqui ele menciona Estevão de novo. Por que ele menciona Estevão de novo? Porque aquela pregação que ele escutou ainda no dia da morte de Estevão, ainda estava fresca na sua cabeça. E a pregação de Estevão que vai transformar o ministério de Paulo, que vai transformar a vida de Paulo, porque agora,
quando ele encontra com Jesus, com Cristo ressurreto, agora, ele vai olhar e ele vai parar, ele vai pensar, ele vai repensar toda a sua história. Ele vai lembrar do Antigo Testamento. E agora ele vai lembrar da pregação de Estevão, que ele nunca esqueceu. E é nesse momento, cego, orando, sozinho, que ele entende que tudo aquilo que Estevão falou era verdade. E como que ele sabia que tudo que Estevão falou era verdade? Porque ele encontrou com Jesus ressurreto. Porque ele encontrou com Jesus vivo. Aquele momento é um momento crucial na vida de Paulo. Nós precisamos encontrar com Jesus vivo. Porque muitas vezes nós estamos servindo um Jesus morto. Nós dizemos que cremos em Jesus, nós dizemos que tudo isso que Jesus é legal. Mas quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos adversidades, nós parecemos e enfrentamos essas coisas, parecendo que nós servimos um Jesus morto que não pode fazer nada por nós. Quando nós entendemos que Jesus está vivo, quando nós entendemos que isso aqui não é conto de fadas, não é historinha que a gente vai ensinar para as nossas crianças, para ter uma vida moral. Essa é a palavra de Deus, e que Ele está vivo. A mesma vida, a mesma brilho, a mesma glória, o mesmo Jesus ressurreto que transformou Paulo, Ele vai transformar qualquer história, sua, minha história, e Ele vai fazer, e nós vamos começar a orar diferente de como nós oramos, porque nós vamos andar com fé. Nós precisamos de um encontro com Jesus vivo. O nosso encontro com Jesus vivo. Agora, assim como ele estava, e essa é uma metáfora muito legal do apóstolo Paulo, porque ele fica cego, ele vê a glória, ele fica cego, assim também éramos nós, outrora. Nós éramos cegos para essas realidades espirituais, mas um dia, Deus, sendo rico em misericórdia, com um grande amor com que nos amou em Cristo, Ele nos deu vida, Ele nos tirou da sepultura, e Ele então, agora nos deu olhos para que a gente pudesse ver a glória de Deus. Nós estamos aqui hoje, porque um dia, Jesus tirou a cegueira que nós tínhamos, a nossa cegueira espiritual. Agora, a terceira coisa que esse texto aí vai nos mostrar, é que Jesus é quem envia os Ananias na nossa vida, os homens e as mulheres de Deus para a nossa vida, naqueles momentos em que nós precisamos. E note uma coisa, Ananias ele não é um apóstolo, Ananias, ele é um discípulo, como você, como eu, como qualquer um de nós aqui, um homem comum, mas é um homem que ama o Senhor, é um homem que ama o Senhor profundamente, que tem relacionamento com o Senhor. E apesar de não ser um apóstolo, Deus vai usar Ananias para levantar o maior apóstolo da história. Ele vai usar um homem comum, como você e como eu. O que isso te ensina? O que isso me ensina? Meu irmão, Deus pode te usar para fazer grandes coisas. Basta uma coisa, você se disponibilizar. Basta uma coisa, você obedecer a palavra de Deus. Porque Deus chega para Ananias e fala, Ananias, vai lá. Mas Deus é Saulo. Eu estou mandando isso aí, Ananias, vai lá. E eu vou te usar. E ele realmente vai usar Ananias para transformar a vida. Ele vai ter esse encontro com Paulo e ele vai orar por Paulo. Depois nós não sabemos mais o que acontece com Ananias. Ele tem essa pequena passagem ali. Mas essa pequena passagem ali, ele vai levantar, de novo, o maior apóstolo da história. Aí ele vai falando uma coisa no versículo 16, que é tão chocante, mas tão chocante, e talvez você nem prestou atenção nesse versículo 16. Porque o versículo 16 diz assim, e agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado,
e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aí você chega para Paulo, lembra quem é Paulo, ou Saulo, lembra quem é Saulo? Um judeu, ortodoxo, zeloso pela sua lei. Aí Ananias fala assim, ô Saulo, o que você está esperando agora? Levante e seja batizado para lavar os seus pecados. Se ele tentasse falar isso para Saulo, há 3 dias antes, o que Saulo faria com ele? Saulo ia querer arrancar a cabeça dele. E a primeira coisa, mesmo que ele fosse um outro fariseu amigo dele, fala assim, ô Saulo, mesmo que ele fosse João Batista, você precisa ser batizado para lavar os seus pecados. O que Saulo ia falar para ele? Que pecado? Eu sou um fariseu, eu sou zeloso da lei, que pecado? O batismo, no tempo de Jesus, ainda nesse tempo aqui do primeiro século, na cabeça do judeu, ele era só para uma coisa, só os gentios quem eram batizados para serem introduzidos dentro do judaísmo. Alguém que queria se tornar um judeu, ele tinha que ser batizado para lavar os seus pecados, porque ele é um cachorro gentil, para então entrar dentro do judaísmo. Para depois praticar a circuncisão, e então ele vai ser considerado um judeu. Mas antes de qualquer coisa, ele tem que ser lavado dos seus pecados. O batismo, para os judeus, era somente praticados em referência aos gentios, nunca com eles, porque eles não tinham pecado a ser lavado. Esse é o escândalo do batismo de João Batista. Quando João Batista chega no deserto e começa a chamar judeus para serem batizados, esse é o escândalo. Por que ele está chamando os judeus para ser batizado? Nós não somos gentios pecadores, porque eles pensavam que não tinham pecado. E João Batista é o primeiro a deixar muito claro que não existe um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. É João Batista que faz isso. Então, essa cerimônia do batismo era algo que foi introduzida por João, que é diferente. O batismo de João Batista não é o batismo de Jesus, que isso fique bem claro. Mas ele introduz essa cerimônia do lavar de pecados, aliás, que se desenvolve no período intertestamentário para os não-judeus. Agora João Batista vai aplicar isso para os judeus. Jesus agora vai completar isso. E vai agora mudar isso e aplicar isso para ser seguidor dele, como símbolo da aliança. Então Paulo agora, ele se levanta e é batizado. É interessante aqui que ele está dentro da casa, que ele se levanta e ele é batizado. Ele não foi mergulhado. Ele se levantou e ele foi batizado. Bom, você tira suas conclusões. E a última coisa, eu não podia deixar de falar isso. E a última coisa é que o texto nos ensina aí, é Deus mandando ele embora de Jerusalém. Volta comigo para o versículo 17. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Isso aqui é uma referência, aos teólogos vão argumentar que isso aqui é uma referência a Isaías capítulo 6, quando ele tem uma visão dentro do templo. Versículo 18. E vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, deixa eu te falar uma coisa, vamos conversar. Estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é aquilo que nós fazemos sempre com Deus. O que nós sempre fazemos com Deus? Nós sempre achamos que nós sabemos mais do que Deus. Por quê? Porque Deus ele fala para você, depressa, saia daí. Aí o apóstolo Paulo ele olha para Deus, mas Deus, como assim? Eu sou o cara perfeito para esse trabalho. Não tem ninguém melhor do que eu, mais capacitado do que eu, para esse trabalho.
Qual é o trabalho? De evangelizar os judeus. Eu persegui a igreja, eu matei cristãos. Quando eles me verem convertido, isso vai ser um testemunho gigante para eles. Vai transformar a vida deles. Aí, se Deus fosse explicar para Paulo, Paulo, você não sabe do que você está falando. E é interessante que nós argumentamos da mesma maneira que nós argumentamos com Deus na nossa vida. Deus nos dá uma ordem e a gente quer ficar argumentando com Deus. Eu gosto muito quando o pastor Jeremias, ele fala assim, se Deus te mandar sentar, você não procura cadeira. Você só senta. É interessante que o Paulo aqui, ele argumenta com Deus, ele ainda quer usar suas credenciais com Deus. Paulo, você não está entendendo nada. E aí depois com Deus não tem discussão, porque ele vai falar o quê no versículo 21? Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Mas sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo vai? Sim ou não? Ele sai, depois que tem essa conversa no templo aqui, ele sai daqui, ele vai embora dali? Ele vai embora de Jerusalém? Sim ou não? A gente já passou por esse texto no capítulo 9, 10 ali. E o que acontece com ele? Ele tem que ser tirado de lá. Ele vai embora assim, rebocado. Porque ele começa a arrumar uma confusão em Jerusalém com os judeus, que os discípulos pegam ele, levam ele para Cesareia, de lá ele pega um barquinho e vai voltar para onde? Para casa. Vai voltar para Tarso. Deus ainda precisava tratar ele, para depois usá-lo como instrumento nas suas mãos. E apesar de toda a ordem de Deus, ele ainda fica em Jerusalém, e ele é saído, e sai de lá rebocado. E é interessante que depois do texto, lá em Atos, se você voltar lá, você vai ver, e depois da saída dele, a igreja gozava de paz. Imagina? Você tira o líder da igreja, a igreja está aquele tumulto, confusão para tudo quanto é canto, tira o líder. E a igreja gozava de paz. Já pensou? É mais ou menos o que está acontecendo com o Paulo aqui. Paulo, o problema é você. O homem se achava, sou eu o cara para esse trabalho aqui. Mas quando na verdade ele está trazendo mais problema do que... Ele era o homem para o trabalho que Deus tinha, mas não para aquele trabalho. Talvez, meu irmão, minha irmã, você é o homem para aquele trabalho, você é a mulher para aquele trabalho. Mas não para esse aí que você está insistindo com Deus. Talvez Deus tenha outra coisa para você. E é a hora de obedecer a Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, Senhor. E nós te clamamos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça para viver a sua palavra. Que o Senhor venha nos dar um coração obediente para ouvir a sua voz e obedecer ao Senhor a qualquer momento, em qualquer circunstância. Senhor, nós te louvamos, porque foi Jesus Cristo que veio ao nosso encontro e nos encontrou. Nós te louvamos, porque foi o seu poder que nos transformou, que foi o sangue de Jesus Cristo que nos perdoou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, apesar de quem nós somos, e nos deu uma vida nova, um novo começo, por causa de Cristo. Obrigado, Pai, porque como o apóstolo Paulo, a nossa cegueira espiritual foi removida. Agora nós podemos enxergar a tua glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Pai, nos dá graça para viver uma vida digna do teu evangelho. E nos usa, Senhor, poderosamente, como o Senhor usou poderosamente o teu servo Paulo. Faz isso, Senhor, pro louvor da tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.